Muito boa noite. Núcleo Teológico CETAAD, curso básico de Teologia, matéria de hoje, livros históricos e poéticos. Essa é a aula de número 2 e nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Pois bem, na aula anterior, nós conseguimos dar início à explanação dos livros históricos e poéticos, começando pelo livro histórico de Josué. Foi levantado na aula anterior a seguinte questão: por que alguns estudiosos consideram o livro de Josué como um livro poético? Eu trouxe na aula de hoje, então, a resposta a este questionamento levantado, onde nós vamos estar aprendendo que há mais de uma linha de raciocínio a respeito desse assunto, porém, a que é mais comumente aceita é que o livro de Josué é histórico. E aí nós vamos trazer os argumentos que endossam essa linha de raciocínio. Então vamos lá. Não há um consenso entre estudiosos da bibliologia que considerem o livro de Josué como poético. O gênero literário predominante, guarde essa palavra, é histórico-narrativo. Tá? Então, no livro de Josué, a predominância, assim como foi respondido na aula passada, é de conteúdo histórico-narrativo, ou seja, traz narrativas a respeito da história do povo de Israel durante a sua peregrinação e conquista da Terra Prometida. Trazendo, então, elementos teológicos que são deuteronomistas, narrando a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, a divisão da terra entre as tribos. Então, vamos lá. Dentro do livro de Josué, nós encontramos alguns textos que vão falar a respeito de discursos, de parecer do próprio Josué e até mesmo hinos que o Josué entoa dentro do seu livro. Porém, isso não iria caracterizá-lo como um livro por inteiro poético, pois até mesmo esse conteúdo se trata de um conteúdo retórico, trazendo discursos, listas de leis, poemas curtos, hinos que são então inseridos dentro da narrativa do livro de forma prosaica e não poética, certo? Portanto, concluímos que o livro de Josué, no seu gênero geral, é histórico, deuteronomista. O que significa isso? Ele é histórico após o livro de Deuteronômio. É como se ele fosse o 6º livro do Pentateuco, uma continuação do Pentateuco, pois ele traz a mesma linha de raciocínio da história, a continuidade, certo? Enfatizando a fidelidade à aliança, obediência, juízo divino, tendo a escritura concêntrica a respeito da conquista, divisão da terra, renovação da aliança, que nós vamos ver que nos 2 últimos capítulos de Josué, ele chama o povo para renovar a sua aliança com Deus, onde nós temos a frase tão bem conhecida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certo? Então, para fecharmos esse assunto, o que é comumente aceito é que o livro de Josué é histórico no seu geral, certo? Prosseguindo então para o livro de Juízes. Eu trago aqui em mãos também um conteúdo do Instituto Cristão de Pesquisas, né? Então vamos lá. O livro de Juízes. Título do livro, Juízes, o qual se refere a importantes personagens que desempenharam o papel de libertadores para o povo de Israel. Guarde essa palavra. Libertadores para o povo de Israel. Israel, no período dos juízes, viveu um período bastante obscuro da sua história.
E precisava-se sempre de libertadores para tirá-los do jugo de algumas nações que acabavam por tributá-los, tendo eles como escravos, mediante a sua desobediência a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1, que nos diz da seguinte maneira: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, viram os filhos de Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Esse versículo de número 10, ele vai dizer claramente o motivo pelo qual o povo de Israel estava passando por um período de grande sofrimento. Como nós podemos ver, o próprio Deus os havia entregue nas mãos dos seus inimigos. As nações ao seu redor vinham até Israel para oprimi-la, destruí-la e saqueá-la, deixando Israel um povo cada vez mais pobre e fragilizado. O ponto principal do ataque do inimigo não foi nem a questão financeira que atacou a Israel, mas conseguiram atacar a parte espiritual e emocional do povo. O povo que era conhecido como um povo forte, o qual Deus havia tirado com mão forte e braço estendido da terra do Egito, um dos maiores impérios do seu tempo, agora se escondia em covas, em cavernas e em fortificações. A Bíblia vai dizer então que eles saqueavam tudo. Não havia mais o fruto, as ovelhas da malhada, mas havia um homem que, ainda que a figueira não floresça, não houvesse fruto na vide, o produto da oliveira mentisse e nas ovelhas não houvesse malhada, todavia ele ainda se alegrava no Senhor e permanecia fiel. A Bíblia vai dizer então, a partir do versículo de número 11, que Deus, após o clamor de Israel, levanta mais um juiz, Gideão, para poder libertar o seu povo. Então o período dos juízes é exatamente esse período. Israel vivendo constantemente momentos de libertação, desvio
grande sofrimento, clamor, libertação, desvio, grande sofrimento, clamor, libertação e assim sucessivamente. Que nós podemos ver 13 juízes na história de Israel. Então, 13 quedas e 13 levantes de Israel. Certo? Um dos juízes mais conhecidos é Gideão. Mas entre os juízes nós vamos ter Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão e o último deles que é Samuel. Certo? Vamos lá. Quando Josué morre, não há sucessor. Não havia uma liderança única definida. Devido a isso, então, o povo se corrompe e surgem, então, 13 lideranças transitórias, pontuais, para a libertação do povo de Israel. Diferente do que era nos tempos de Moisés e Josué, que eram líderes que lideravam durante dezenas de anos. Vamos lá. A autoria desse livro é atribuída pela tradição judaica a Samuel. Samuel como relator e escritor desse livro. Tá? Datado entre 1050 a 1000 antes de Cristo. Seu conteúdo abrange o período dos juízes, desde a morte de Josué até a implantação do sistema monárquico. Guarde essa palavra. No período de Moisés até o período do primeiro rei de Israel, Saul, estava em vigor um sistema de governo chamado teocrático. Certo? O que é um sistema de governo teocrático? Deus governa no meio do seu povo. Certo? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo 1, que nos diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, que foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Sabia que uma das leis do Pentateuco, o juiz não podia receber presentes, não podia aceitar. Tá? E isso, na verdade, é uma questão de ética. Quando você tem algum tipo de autoridade e exerce juízo, precisa decidir algum caso, o presente abranda o seu senso de justiça. O próprio provérbio diz isso. Se você quiser abrandar a ira de alguém, presentei ele. O próprio provérbio diz isso. Então, olha só. Aqui vai dizer, então, que os filhos de Samuel não andavam conforme a justiça de seu pai. Certo? Então, o que acontece? Todos os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel, a Ramá, onde Samuel morava, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Aqui, Israel começa a se comparar com as demais nações. Todas as demais nações têm um rei. Constitui um rei sobre nós. Veja a resposta, então, de Samuel. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, até aquele momento, quem estava reinando sobre o povo de Israel? O próprio Deus estava reinando sobre o povo de Israel.
Deus direcionava, Deus ordenava, Deus governava. Mas Israel achou por bem escolher para ser um rei, porque olhou para as demais nações que tinham um estilo político diferente do deles, e então decidiu, achou por bem constituir um rei sobre si, certo? E desde o momento de constituição do rei, então Deus permitiu, e houve-se então toda uma mudança política sobre Israel, os direitos do rei, os tributos devidos ao rei. Israel veio a sofrer muito com isso também, quando foi constituído rei. O povo pagava tributos para o rei. Tá? Então vamos lá. Foi um período de grande decadência espiritual. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo de número 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Resumindo, deixando bem claro, cada um fazia o que queria. Tá? Muitos, nos dias de hoje, se sentem oprimidos quando se deparam com alguns lugares onde existem regras. Tá? Eu vou falar uma coisa nesta noite, que nem toda regra é divina, mas nem por isso deixa de ser boa. A igreja do Senhor, nem tudo que nós estabelecemos é doutrina, mas sim costume, regra e tradição. Tá? Então vamos lá. Quando nós tratamos de alguns determinados assuntos, que são algumas regras, elas são justamente para a ordenação do povo. Um ambiente não pode funcionar bem onde cada um faz o que acha por bem. Porque cada um tem uma mentalidade. E aí, Deus se utiliza de um denominador comum, que é a sua palavra e os estatutos definidos. Então vamos lá, um exemplo de regra bem simples e prática que a Bíblia não diz sobre isso, mas que é consensual a todos nós. Se eu chego num supermercado, primeiro que você, numa fila, é conveniente quem seja atendido primeiro? Quem primeiro chegou. É regra. Se você está na minha frente, eu não posso passar à sua frente porque é um desrespeito. É uma regra. Certo? Esses dias eu estava vendo alguns vídeos de pessoas sendo retiradas de diante do juiz, do tribunal, devido à sua vestimenta. É uma regra. Então, nem toda regra é bíblica, mas nem por isso é má. Então, existe essa diferenciação. E naquela época já não tinha regra. Cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos fazer. Não havia liderança, não havia temor, não havia referência. E é uma coisa que nós não podemos perder, referência. Vamos lá. O povo de Israel viveu constantes ciclos de infidelidade e aliança de Deus, e por isso Deus os afligia com inimigos. Quando então se convertiam ao Senhor, Deus levantava libertadores, que eram juízes. O ciclo era apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Certo? Então esse é um panorâmica geral a respeito do livro dos juízes. Tá? Os juízes mais conhecidos, Débora, Gideão, Sansão e Jefité. São os juízes mais conhecidos. Tá? Sansão mesmo, ele foi um juiz bastante rebelde também. Tá? Juiz bem polêmico. Entendeu? Você vê, né? Mas, pois bem, vamos lá. Cristo é visto nesse livro de qual maneira? Os juízes agiam de maneira como libertadores, direcionadores. Cristo, ele é visto ali dentro desse contexto como libertador também do seu povo. Né?
Em João capítulo de número 8, versículo 32 ao 36, Jesus ele diz aos judeus que criam nele: se credes em mim, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Então Jesus como libertador, eles vão lá e questionam: mas nós não somos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Aquele, pois, que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu vos digo, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Então, Jesus, ele é o libertador das nossas vidas, presente no livro de Juízes. Próximo livro, Ruth, dando continuidade aos livros históricos. O livro de Ruth, ele ocorre dentro do contexto histórico do livro dos Juízes. Lembra que eu falei que no período dos Juízes houveram momentos de escassez? Uma família em específico é selecionada dentro desse período, a qual a sua história é contada. Durante o período dos Juízes, um dos períodos de escassez que se deu em Belém, uma família sai da cidade e vai para a terra dos Moabitas, que eram inimigos de Israel. Certo? Lá em Moabe havia então provisão. Ruth, capítulo de número 1, nos diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamado Elimeleque. Ele sai junto com sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, até as terras de Moabe. O título vem de sua protagonista, que é Ruth, cujo nome significa companheira ou amiga, e vai bem de encontro ao seu próprio comportamento dentro da sua história. Uma mulher moabita, nora de uma mulher israelita, uma mulher gentia, que expressa uma grande conversão e fidelidade à sua sogra e ao Deus de Israel. Nós podemos ver um aspecto da graça de Deus ao escolher uma mulher gentia para poder trazer da sua descendência o Cristo. Noemi, bisavó de Davi, da descendência de Cristo. Ruth foi então nora de Noemi, bisavó de Davi, da descendência de Cristo. Junto com Esther, são os únicos livros que levam o nome de mulheres na Bíblia. Os únicos 2 livros bíblicos que carregam nomes femininos são Ruth e Esther. Sua autoria é atribuída pela tradição judaica ao próprio Samuel, o qual tinha conhecimento de todo o período dos juízes e foi o último dos juízes. Então ele tinha conhecimento suficiente para escrever esta história e então ser o autor desse livro. Sua data, provavelmente entre 1150 a 1100 a.C., um período de 50 anos. O conteúdo dessa história ocorre durante o período dos juízes e mostra a fidelidade, o amor de Ruth por sua sogra Noemi, que por sua vez ficou desamparada após a morte de seu marido e 2 filhos na terra dos Moabitas, para onde haviam fugido durante a fome em Belém. Ruth é exemplo de fidelidade, exemplo de companheirismo. Veja o processo da sua conversão. Disse Noemi às suas 2 noras, isso está contido em Ruth capítulo 1, versículo 8. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Vocês percebem que até mesmo Orfa, a primeiro momento, ela tinha decidido ir também, se recusado a deixar sua sogra. Porém, Noemi
insiste, dizendo: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Então Orfa, ela apostatou, abdicou, abriu mão da família e do Deus de Israel. Voltou então às suas práticas e cultura moabita. Volta tu também após a tua cunhada, diz então Noemi a Ruth. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus. Irmãos, aqui, meu Deus do céu, é uma expressão de fidelidade muito grande. E essa deve ser a nossa declaração para Cristo. Só que ainda vai mais além, que nem a morte, como diz Paulo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte só nos leva mais para perto. Olha só, ela está dizendo, ó, se você, onde você deitar, onde você pousar, eu vou pousar. A mulher não tinha onde cair, viva, nem morta. Está falando, não importa. Se você se pousar no lugar luxuoso, lá pousarei. No lugar simples, lá pousarei. Ou no meio da rua, sob as estrelas, lá pousarei. Fidelidade. Isso é um amor incondicional que ela tinha por sua sogra. E veja como Deus honrou ela de maneira grandiosa. Então vemos aqui que, durante a fome de Belém, a família vai, Belém torna a ser próspera, a família de Noemi passa por todos esses aspectos trágicos do falecimento de Elimeleque e dos seus dois filhos, Malom e Quilion. Sabendo então que Belém agora está próspera, elas decidem voltar. Quando então retornam, um personagem aparece dentro dessa história. Boaz, onde Cristo é visto na pessoa dele como o remidor. Boaz representa Cristo, pois ele era o remidor. Certo? Pois Boaz remiu a Ruth, uma gentia. Então ele foi o remidor dos gentios. O remidor de uma gentia. Ele escolheu aquela mulher. Olha que coisa interessante. Ele escolheu ela. Ele podia ter qualquer outra mulher. Mas ele falou, não, eu vou pagar o preço, o dote dela. Diante de todos. Ele assumiu isso. Certo? Então ele fez questão. Ele pagou o preço. Ele a remiu. E a fez a sua esposa. Assim como Cristo. Ele escolheu. Ele nos assumiu publicamente através da cruz, pagou o preço por nós com seu sangue e nos faz sua noiva, sua igreja, a qual será sua esposa. Através da fé, Ruth se converteu ao Senhor, foi remida por Boaz e passou a fazer parte da nação eleita. Olha que coisa linda. Através da fé, ela se converte. Então ela é remida. Então ela passa a fazer parte da nação eleita. Participante das promessas. E entrou na descendência do Messias. Vamos lá. Eu quero ler Lucas. Livro de Lucas.
aqui traz de uma maneira bem clara a descendência de Cristo. Se não me falha a memória, livro de Lucas, nos seus primeiros capítulos, nós vamos encontrar a descendência de Jesus. Livro de Lucas, o seu capítulo de número 3, a partir do versículo de número 32. A descendência de Cristo aqui nesse texto, ela vem de trás para frente. Olha só, eu quero ler a partir do 32, que diz assim: E Davi de Jessé, ou seja, e Davi veio de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, certo? E Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serug, Serug de Ragaú, e Ragaú de Faleque, Faleque de Éber, da onde vem os hebreus. O nome hebreus vem de Éber, não de Abraão, tá? E Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxad, e Arfaxad de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Meleque, e Meleque de Metusalém, Metusalém de Enoque, que andou com Deus, e Enoque de Jered, e Jered de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos. Quando se começa a invocar o nome do Senhor. E Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Glória a Deus. Então Cristo é o nosso remidor e nos tornou povo de Deus. E Ruth está na descendência de Cristo, pois casou-se com Boaz. Ok? Eu preciso, a partir de agora, andar um pouco mais depressa com a explanação dos livros. São muitos livros. Um total aí que eu tenho para apresentar de vocês, 17 livros, e até agora foram 3. Tá? Eu quero passar por todos para deixar pelo menos vocês com a noção básica de cada um deles. Agora nós vamos para os livros de 1º e 2º Samuel. Livro da transição. Tá? É o livro da transição. Título: levam o nome de seu autor, Samuel, o último juiz do governo teocrático, cujo nome significa ouvido por Deus. Na Bíblia hebraica, como já foi comentado anteriormente, formam um só livro, um só volume. A autoria de Samuel, com exceção de alguns relatos ocorridos após a morte do mesmo, onde outros escritores contribuíram para sua escrita, possivelmente Abiatar, Gad ou Natã, que são alguns profetas e sacerdotes. Tá? Sua data entre 931 e 722 a.C. Conteúdo: esses livros abrangem um período de cerca de 140 anos, relatando a transição do governo teocrático para a monarquia israelita. Trata a respeito do ministério do profeta Samuel e do governo dos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, enfatizando a maior parte do livro em Davi. Cristo está revelado em algumas semelhanças da vida de Samuel, como seu nascimento milagroso, sua dedicação a Deus antes do nascimento e o fato de fazer a transição entre 2 períodos da história de seu povo. Certo? Então vamos lá. Os livros de 1º e 2º Samuel. Por incrível que pareça, o livro de 1º e 2º Samuel não tem como foco a vida de Samuel. A vida de Samuel é relatada num período bem curto do livro, os primeiros capítulos apenas, relatando muito brevemente a respeito do seu nascimento, o quanto que a sua mãe sofreu, esperou, alguns dizem cerca de mais de 20 anos orando por aquela criança, para que então ela pudesse gerar um filho homem, que era a honra da mulher naquele tempo, gerar um filho homem, e então dar continuidade à semente do seu marido. Pois bem,
até o capítulo de número 3. Vai falar um pouco a respeito da história de Samuel, seu crescimento, seu chamado por Deus. Dali para frente, fala-se muito pouco a respeito da vida propriamente dele. No capítulo de número 8, já é o período da transição, certo? Então, no período de Samuel, até a sua constituição como juiz de Israel, algo acontece nesse período de muito grave com Israel. Israel estava vivendo o período onde os juízes já estavam se desviando da presença de Deus. E havia um sacerdote, Eli, o qual já não estava guardando, juntamente com seus filhos, a plenitude da santidade do sacerdócio, conforme diz o livro de Levíticos, no Pentateuco. Os filhos de Eli estavam furtando as ofertas que eram trazidas para o tabernáculo. Antes mesmo que elas pudessem ser oferecidas diante do altar, eles lançavam mão das ofertas, comiam. Mulheres iam até a porta do tabernáculo e eles então se prostituíam com essas mulheres na porta do tabernáculo. Eles estavam perdidos espiritualmente. Nesse período, Deus levanta um profeta anônimo para profetizar para Eli a respeito da condenação do juízo que viria sobre a sua casa. Eli não dá ouvidos como deveria e assim prossegue. O Senhor novamente levanta um profeta anônimo e fala novamente com Eli. Depois Deus então levanta uma criança para falar com ele, que é Samuel. Nesse meio período, antes de Samuel então ser constituído, ter idade suficiente para exercer o sacerdócio, ocorre uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel, aonde a arca da aliança é levada. No período da guerra, o povo de Israel tinha por costume sempre levar a arca da aliança. Só que nesse dia, eles decidiram primeiro ir para a guerra, sem levar a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Foram para a guerra sem a arca. Quando estavam perdendo, lembraram que era necessário levar a arca, levar a presença. Quando então os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, voltam, pegam a arca e levam, já era tarde demais, Deus não estava com eles. Além de perder a batalha, eles perdem também a arca. Olha só que coisa interessante. A presença de Deus, ela não é acessório na nossa vida. A presença de Deus, ela é prioridade. Não é um acessório, ela é prioridade. Ela não é um detalhe, ela é o começo, o meio e o fim sobre a nossa vida. Não devemos apenas lembrar de buscar a presença de Deus quando a gente já está vendo que a derrota já está na porta. Pode ser tarde demais. E outra coisa, diante de Deus, eles não tinham crédito diante do Senhor, porque já estavam totalmente desvirtuados da presença de Deus e era a sentença do Senhor eles perderem aquela guerra, porque Deus já estava providenciando outro para exercer o sacerdócio no lugar. Deus, ele não depende de um indivíduo em específico, a sua obra será feita. Deus, ele salva a alma, mas ele recusa o obreiro. Uma coisa é você perder a sua salvação, outra coisa é você perder o seu ofício. Você pode ser salvo por Deus, mas perder o seu ofício, ser rejeitado. Saul foi rejeitado como rei, Ofni e Finéias foram rejeitados como sacerdotes. Deus levanta outro. No livro dos profetas, Deus diz que se providenciaria de pastores que apacentassem o seu povo, pois o que estavam até então estavam comendo a gordura das ovelhas. Se providenciaria de pastores
que apacentar seu povo com sabedoria e ciência. Então veja bem. Os recursos mesmo. Recurso financeiro. Não. A gordura do povo é uma figura de linguagem, é o recurso do povo. Não, quando se trata da oferta, oferecer a gordura na oferta é o animal. Mas quando é no livro dos profetas e fala que os profetas estavam comendo a gordura do povo e então aproveitando a sua lã, eram os recursos que o povo tinha para oferecer para eles. O povo bancava o sacerdócio. Tá? Então havia os sacerdotes que estavam mais pensando apenas no benefício que tinha e não na obra propriamente dita, certo? Então a gordura e a lã é relacionada aos benefícios que eles tinham. Já quer. Não posso, entendeu? Não posso falar sobre isso. Diga. Olha, eles morreram perdidos, né? Eles morreram em perdição. O que aconteceu com eles nos últimos dias? Na verdade, o pai dele, o problema dele é que ele era omisso. Exato. Que assim seja feito. Sabe aquela situação? A pessoa, uma coisa que é grave na vida é o conformismo. É muito grave, tá? Você ser muito conformado com as coisas. Ele já tinha se conformado que os filhos dele estavam perdidos, que a casa dele estava destruída, que era aquilo que ia acontecer e seja feita a vontade do Senhor. Entendeu? Mas isso não é tão difícil de acontecer. Imagina um pai que ensina o seu filho pequeno, que ele ensinava. Samuel aprendeu com Eli, gente. Não foi falta de orientação, entendeu? Foi falta de obediência. E talvez falta de correção também. Porque era uma coisa que Eli não fazia, tá? Então o que acontece? Ele já estava cansado da atitude de seus filhos e se conformou. Quantos pais hoje em dia, até cristãos, têm filhos perdidos, droga, prostituição? E eles estão cansados de orar. E quando você vai falar isso, seu filho, meu filho, entendeu? Às vezes abre mão. E eu não julgo, porque a alma está cansada. Entendeu? Aí é o perigo. Uma das coisas que... Exato. E eu falei isso exatamente agora. Uma coisa que tem que haver entendimento, vocês que estão estudando. Gente, aqui eu posso estar com a minha esposa do lado. Eu sou pastor dela, não sou esposo. Tá? Meu filho pode ser o dirigente do grupo de jovens. Ele é meu liderado. Ele não é meu filho. Lá fora, ele é meu filho. Aqui, ele é meu liderado. Não pode haver, e infelizmente acontece em muitas igrejas, tá? E leva muitas vezes a ruína na igreja. Deixa ser fermentada a igreja por conta disso. Não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Certo? Eu lidero meu irmão. É meu liderado. Se eu falar tem que fazer, tem que fazer. Não quer fazer? Igual os demais, então. Mas tem que fazer. Se envolve todo mundo. Entendeu? Fez coisa errada que desagradou, ela mandou embora. Porque lá fora elas são... Exato. Exatamente. Não pode haver 2 pesos, 2 medidas. Certo? E outra coisa também que acontece muito, promoção porque é da família. Não pode. Tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Exato. Infelizmente acontece muito. Então, por exemplo, há muita relativiza, faz vista grossa, entendeu? Então, o entendimento, na igreja estão todos os irmãos.
e há as lideranças definidas. Acabou. Não importa se é esposo, se é esposa, se é filho, se é filha, se é avô. É o meu pai, mas se eu sou pastor, quem manda nele aqui dentro sou eu. Certo? Então é assim. Entendeu? É assim como é que funciona, certo? Na questão de, quando falo mandar, é autoridade. Ter representatividade e autoridade. A igreja não é para ninguém ser mandão em ninguém, mas a autoridade, definição de autoridade, de hierarquia. Isso é saudável em qualquer lugar da face do mundo, tá? Organização. O céu é assim, até o inferno é assim, com hierarquia, tá? Nem eles brigam entre si, tá? Nem os demônios brigam entre si. Porque Jesus disse que todo reino dividido perecerá. E os demônios se respeitam, irmão. Então a igreja tem que ser ainda mais organizada. Certo? Então aqui é um resumo a respeito do livro de Samuel. Ele vai depois se deter na história de Saul e principalmente na história de Davi. Certo? O homem segundo o coração de Deus. Deus, ou melhor, Cristo é visto na história de Davi. Cristo é visto na vida de Samuel. Próximos livros. Primeiro e segundo livro dos reis. Recebe este nome porque relata a história dos reis de Judá, que é o reino do sul, e de Israel, reino do norte. Na Bíblia hebraica, formam juntos um só livro, um só volume. Vamos então entrar dentro da explicação da divisão do reino. Nós já vemos agora mais um período de transição. Acabamos de vir do Pentateuco até o livro de 1 e 2 Samuel com o governo de Deus. Agora, passamos a estar no período monárquico do povo de Israel, o povo unificado, que vai durar até Salomão. 3 reis passam por esse período. Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, Deus, ele cumpre a sua profecia. Salomão, como nós sabemos, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor durante o período da sua, digamos, juventude e vida adulta. Ele retorna e se converte já na sua velhice, percebendo que tudo que ele fez era vaidade, era luxúria, e se converte novamente. Mas o Senhor havia decretado que o reino dele não subsistiria, apenas deixaria 2 tribos, Judá e Benjamim, por amor ao seu servo Davi. Então, quando Roboão, filho de Salomão, ele assume o governo, ele era um jovem sem experiência, que não sabia o que falar diante do povo, e muito menos o que fazer com o governo em suas mãos. Ele decide por bem tomar conselhos. Ele teve uma ideia sensacional, se aconselhar. Mas com quem? Ele foi se aconselhar com os anciãos, sábios, e depois foi se aconselhar com sua turminha, talvez a turminha da escola, da época dele, os novatos também. E Salomão, por mais que ele fosse um homem muito sábio a respeito das coisas terrenas, ele era sábio em biologia, sábio em aspectos da vida, sábio em governo, sábio em política. Salomão ele foi um grande político, um grande governador. Porém, o seu governo foi por extremo enfado para o povo. Havia muitos tributos. E o povo estava aguardando um parecer de Roboão para saber como ele prosseguiria dali para frente. Eles queriam um alívio. Os anciãos falam para ele: considera o que diz o povo. Olha que coisa interessante. Considera o que diz o povo. Mas ele não era o rei. Eu mando aqui. Mas olha o conselho. Considera o que diz o povo.
e ganha o coração dele. Do outro lado, depois de ouvir esse conselho sábio dos anciãos, ele vai se aconselhar então com os mais novos. E diz assim: olha, chega diante deles e diz que o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Eu vou aumentar os tributos para cima de vocês. Irmãos e irmãs, né? Deus, quando Ele coloca uma liderança na nossa mão, igual eu acabei de falar, autoridade e autoritarismo são coisas totalmente diferentes. Tem muitos líderes perdendo o rebanho porque é autoritário e não porque exerce autoridade. Autoridade com liderança, tem momentos que você tem que ouvir. Tem momentos que você tem que aceitar. Analisar o que está acontecendo e o que diz o povo. Senão você perde a mão. Não adianta você chegar e definir o que eu quero. Você tem que aprender a exercer autoridade e liderança. Nós precisamos aprender isso. Eu me lembro que quando eu comecei como líder de jovens, os jovens estavam um pouco descaracterizados do que era uma liderança, porque a antiga liderança passou um bom tempo afastado devido ao seu casamento e até então não tinha outra liderança. Nós louvávamos e não tinha organização, não tinha uma definição de trabalhos, de liderança, de responsabilidade, não tinha. Quando então eu assumi a liderança da mocidade juntamente com outra moça, Deus coloca no meu coração, eles precisam de organização, primeira coisa. Eles precisam saber o que é o grupo, o que o grupo faz. Primeira coisa. Tem que ter um cronograma, tem que ter atividades, tem que ter envolvimento e tem que ter respeito, autoridade. Se não tiver cabeça, não adianta. E aí Deus coloca no meu coração exatamente isso. Um dos momentos que eu tive lá com eles, que foi bastante, eu acredito que deve ter sido um divisor de águas com eles, foi um congresso, uma festividade que nós íamos fazer, e foi dito, há sugestão para louvores e houve silêncio na terra. E o tempo passa, e o tempo voa, e o tempo vai, e os líderes então decidem, serão esses. E meu irmão, minha irmã, eu estava sendo líder de primeira viagem. Orei muito, estudei muito a respeito de liderança, peguei muitos conselhos e assisti muita coisa sobre liderança. E eu estava liderando simplesmente as duas filhas do pastor, o resto do grupo, com muito mais tempo de igreja do que eu, e alguns até mais velhos que eu. E eu era o líder deles. E agora? Quando a gente definiu, começaram, o silêncio que havia, que permanecesse ele, não. Houve os levantes. Não, mas não vai ser esse, mas esse não é bom, mas isso, aquilo, outro. Ai, rapaz, eu ouvi. Eu pensei, quer saber, eu vou mostrar quem manda agora. Mas calma aí. Aí eu peguei conselho com alguém de mais experiência. Falou, não, ouve, abranda, equaliza e executa. E assim nós fizemos o primeiro. Benção, maravilha. Falei, tudo bem. Próximo, chegamos nós lá, reunião para organização do congresso. Já agora com experiência, eu falei, olha, vocês têm até tal dia para dar opinião. Passou tal dia, eu quero ouvir mais ninguém. Acabou. Mas a primeira vez eu tive que ouvir, equalizar e considerar. Porque se eu fosse bater de frente e mostrar quem manda, não ia fluir. Eu me lembro também de uma vez que, numa das reuniões, uma das jovens ergueu a voz comigo, no meio da reunião. E eu novo, eu ouvi, falei, olha, apesar de minha pouca idade, pouca experiência, todavia eu ainda sou seu líder e exijo respeito. Nunca te distratei. Eu ganhei o respeito dessa jovem até hoje. E tá lá. Porque quando ela estava fraca, eu fui atrás dela. Buscar ela de casa para trazer para a igreja de volta. Para o grupo de volta. E hoje ganhei respeito de todos eles. Então, liderança se faz assim. Tem que saber com quem você toma conselhos. Tem que saber que tem momentos que você tem que exercer autoridade, momentos que você tem que tirar o pé, senão você perde.
Porque o líder, sem um grupo, ele não é líder. Um grupo sem um líder é um grupo. Tá? Então, o primeiro livro dos Reis vai falar muito a respeito da vida de Saul, Davi, Salomão, diversos combates que houveram. Os reinados, principalmente de Saul e Davi, foram reinados de muito combate bélico, guerras. Foram dois reis extremamente guerreiros. Salomão já não. Salomão, como é que ele conquistava as nações? Na lábia e se casando com as filhas deles. Ele não guerreava. Salomão não era um rei guerreiro. Seu pai era. Mãos de sangue. Tanto que foi uma das coisas que o impediram de construir o templo. Exato. Por conta disso. Eu falo, Davi... Deixa quieto. Vamos lá. Primeira... Vamos lá. Isso. O primeiro e o segundo livro das Crônicas. Título. Seu título em hebraico significa acontecimento dos dias ou evento de cada dia. Era o diário, meu irmão. Era o diário dos reis. O livro das Crônicas era o diário dos reis. O que acontecia na vida dos reis. Havia os escribas que escreviam o relato da história dos reis. Certo? Tudo que acontecia. O rei caía, eles escreviam lá, o rei caiu. Entendeu? E aí tinha o relato. O relato da história dos reis. É claro que são os principais relatos, né? Os principais relatos da história dos reis, né? E eles relatavam. E a própria Bíblia fala a respeito da existência desses livros, o livro dos reis e o livro das crônicas, tá? Os livros fazem referências a eles. E no demais, vou buscar alguma referência bíblica aqui, e fica mais claro para nós. Livro dos Reis, olha, tem Esdras como escritor. Isso. Esdras. Aqui, ó. Vamos lá. Você falou reis, né? A autoria é desconhecida, porém alguns acreditam que tenha sido escrito pelo profeta Jeremias, o dos reis. E de Crônicas é Esdras. Versículo? Na verdade, a Bíblia é separada por versículo, meu irmão. Porque imagina se eu falar para você, encontra para mim agora, onde diz, Jesus chorou. Entendeu? Isso. Entendeu? É só para organização. Entendeu? Imagina, você ia quebrar a cabeça até umas horas. Imagina eu falar para você, pesquisa para mim no dicionário qual o significado da palavra paroxítona. Se ela não é separada por ordem alfabética, tudo certinho, entendeu? 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 Eu falo assim, ó, abram vossas Bíblias na folha de número 1000, no parágrafo de número 5, nós vamos ler a frase de número 52, entendeu? É por conta disso. Para facilitar o estudo, a organização, a leitura, a referência, né, dos livros. E graças a Deus fizeram isso, hein? E a paz, se não fosse, ia dificultar a nossa vida um bocado. Então vamos lá. Eu vou... Aqui, ó, vamos lá. Abra a vossa Bíblia. Aí, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, né? Você vai contar aí a página de número... Vamos lá. Versículo de número 39. Olha só. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, rapaz, o cara tinha dinheiro, hein? 39. O primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 39. E todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No livro. Vocês perceberam que ele falou no singular? No livro e não nos livros. Porque para os hebreus é apenas um volume, o livro das crônicas.
A data do livro das Crônicas entre 425 e 400 a.C. Conteúdo. O primeiro livro das Crônicas tem duas divisões principais, que são a primeira, as genealogias, que vai desde Adão até Davi, e a segunda parte, que é do capítulo 10 até o 29, registra os eventos e realizações do rei Davi. O livro de 2 Crônicas tem duas divisões principais também. A primeira seção é constituída pelos primeiros 9 capítulos, que descrevem, em linhas gerais, o governo do rei Salomão, e a segunda seção do livro é formada pelos capítulos de 10 a 36. Depois da divisão do reino, se concentram quase que exclusivamente no reino do sul, que é Judá, e discorre sobre a história do reino do norte, Israel, só ocasionalmente. Voltando, quando Roboão então decide que ele seria severo com o povo se divide e segue a Jeroboão. Vamos lá. Então, continuando aqui. O segundo livro das Crônicas traça a história dos reinados dos 20 governantes de Judá, até o cativeiro babilônico do Reino do Sul, em 586 a.C. Grave essa data, é muito importante. O cativeiro babilônico do Reino do Sul, 586 a.C. O livro conclui um decreto de Ciro, libertando e permitindo a volta do povo para Judá. O objetivo dos livros é mostrar que a fidelidade a Deus é necessária para que o povo de Israel fosse abençoado. Certo? Vamos lá. Vamos agora entrar em mais um período. Um novo período. Agora nós vamos entrar no período pós-exílico. Então, o período do livro dos Reis e livro das Crônicas, nós vamos ter um acontecimento dentro desse período que é o exílio babilônico e o exílio assírio. Certo? Mas, enfaticamente, vamos falar do exílio babilônico. O povo de Judá, então, é levado para a Babilônia. Através da vida de Jeremias, Deus profetiza que duraria 70 anos. Daniel, ele faz referência aos escritos de Jeremias, dizendo, entendi eu, vamos lá, Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Vamos lá. Capítulo de número 9, versículos de número 1 e 2, perdão. Diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Olha que coisa linda, né? Daniel, ele faz referência ao livro de Jeremias. Certo? Aos escritos de Jeremias, ele diz, entendi o que Deus profetizou foram 70 anos. Nesse período, então, quem estava no governo? Os medos. Havia o Império Medo-Persa, que foi o império que conseguiu romper, vencer o Império Babilônico. Passa-se, então, 70 anos, o exílio, então, é findado, Daniel permanece na Babilônia, porém o povo de Deus é convidado a retornar à sua terra. A partir desse momento, nós estamos analisando, então, o período pós-exílico. Daí vem os livros de Esdras e Neemias, que no contexto da Bíblia hebraica formam um único volume, que vai falar a respeito do período pós-exílico. Então vamos lá. O título leva o nome do próprio autor, que é Esdras. Esdras, ele era um sacerdote. O seu nome significa ajuda. Juntamente com Neemias, forma um só livro no cânon judaico. Autoria, segundo a tradição judaica, é de Esdras, ele era sacerdote, copista. Você sabe o que é copista? É, de copiar, tá? Fazia cópias. Antigamente isso era uma profissão. Hoje você vai na impressora, coloca lá, quero 10, ele imprime.
Exatamente. Esdras. Não, ele era copista. Não estou falando que ele copiou os livros. Ele tinha por profissão, função, copista. Então, por exemplo, podia ser um documento, ele copiava, entendeu? Antigamente isso era função. Hoje não. Hoje a gente tem impressores que fazem isso. Antigamente eram pessoas que faziam isso. Era profissão. Antigamente, há pouco tempo atrás, tinha até acendedor de poste. Tinha uma pessoa que ela era paga para ir de rua em rua acendendo poste. Entendeu? Ele era também escriba e se dedicava a ensinar as escrituras. Então ele era um homem muito bem conceituado, tá? Sabia ler diversas línguas, sabia escrever, era sacerdote, tá? A data entre 538 a 457 a.C., seu conteúdo se divide em duas partes principais. O primeiro grupo de judeus vindos do cativeiro babilônico junto com Zorobabel, e a segunda parte se trata do outro grupo de exilados que volta para Jerusalém. Então, duas levas em que o povo volta para Jerusalém, tá? Liderado então por Esdras. Neste livro encontramos o contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade dos homens. Deus cumpriu sua promessa de libertar o povo, mas o povo havia pecado contra Deus, casando-se com mulheres estranhas e se afastando dos seus mandamentos. Esdras foi muito importante para conduzir o povo de volta aos princípios da palavra de Deus. Então, no livro do Esdras, é o livro onde vai ter novamente a renovação da aliança. Eles vão, junto com Neemias, né, Esdras e Neemias, levar o povo, incentivar o povo novamente a reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Na primeira leva, eles já haviam reconstruído a cidade, eles agora precisavam reconstruir os muros com Neemias e então restaurar o povo. Então, Esdras e Neemias trabalharam juntos. Se não me falha a memória, Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Vamos lá se é isso mesmo que eu estou passando. É Esdras. Aqui, ó, vamos. Esdras, capítulo 8, capítulo 10. Não, é Neemias. Vamos lá. Neemias, capítulo de número 8. Versículo de número 1. Olha o que diz aqui. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso significa assembleia. Tá? Na praça, diante das portas das águas. E disseram a Esdras: opa, você acabou de fazer uma pergunta, certo? Aqui, a resposta. Tá? O escriba, olha aqui, ó, falando que ele era o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, mas não acabou de falar que ele era escriba? Mas era sacerdote também. Trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante das portas das águas, desde a alva, ou seja, o amanhecer, até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matatias e Semas e Ananias, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maacés, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Razum, e Rasbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ó, algumas semelhanças dos nossos dias, né? E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, Esdras faz a leitura da lei novamente para o povo. Um novo concerto,
um novo pacto de aliança com Deus para voltarem à obediência a Deus. Certo? Então, sim, ele foi contemporâneo de Neemias. Tiveram, sim, o mesmo propósito, um propósito similar. Neemias, ele foi uma restauração realmente do muro mesmo, entendeu? Exatamente. Neemias foi a restauração física do povo. E esse já foi o lado espiritual. Os dois têm que andar juntos, certo? Por isso que eu falo assim, lá na igreja, né? Eu falo, imagina se todo mundo fosse igual a mim. Não adianta. A igreja precisa de pessoas diferentes, certo? É igual ao seu corpo. Vai comer só laranja o resto da sua vida. Vai faltar vitamina, entendeu? Vai ter muita vitamina C, mas vai faltar o resto, certo? Então a igreja precisa ter diversos tipos de liderança, diversos tipos de mentalidades, mas que seguem uma referência. Lembra que eu falei de não perder referência? Uma coisa é você ter estilo. Você pode ter seu estilo, mas a referência continua sendo seguida, tá? Neemias recebe o nome do seu autor, que é Neemias, cujo nome significa Javé consola. Forma um só livro no cânon judaico, juntamente com Esdras. Autoria de Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. Datação, cerca de 423 a.C. Dentro desse livro, encontramos, além de história de empatia e disposição a trabalhar pelo Senhor. Mesmo Neemias estando longe do povo de Judá, todavia seu coração amava o seu povo e a cidade de Deus. Sabendo do triste estado dos muros de Jerusalém, Neemias se dispõe diante de Deus a tapar as brechas do muro e contribuir para a restauração do povo. Durante a construção dos muros venceram algumas coisas. Eu separei algumas coisas que eles venceram. Durante a construção dos muros, eles venceram a preguiça. Neemias 4:6. A zombaria, Neemias 2:20. A conspiração, Neemias 3:9. E as ameaças de agressão física, Neemias 4:17. Então eles venceram questões espirituais, questões emocionais, questões físicas. Eles venceram, romperam para poder fazer a obra por completa, concluída. Juntamente com eles promove tanto uma restauração estrutural como espiritual dentro do povo. Esther, vamos lá. O livro de Esther recebe o nome de uma mulher judia, chamada Esther, cujo nome significa estrela, porém seu nome em hebraico é Hadassah, que significa árvore de murta, que é símbolo de vitória. A autoria desconhecida, acredita-se possivelmente que tenha sido escrito por Esdras ou o próprio Mardoqueu, que era seu primo. Datação, cerca de 465 a.C., relata as histórias de dois personagens principais. Esse é um livro que é um livro histórico, porque vai tratar da história do povo de Israel, agora já dentro do período ainda de cativeiro, tá? Livro de Esther, e relata também a história de dois personagens, que é a própria Esther, que está diretamente ligada com o povo de Judá, de Israel. Dois judeus que se encontravam no Império Persa, porém ainda conservavam seu temor a Deus. O livro nos mostra as agir de Deus ao dar livramento ao seu povo, utilizando-se da coragem e determinação dos seus escolhidos. Mostra ainda que em determinadas situações, o Senhor nos faz alcançar posições a fim de dar livramento ao seu povo. Deus, ele trabalha muito com isso. Deus fez Moisés alcançar posição para dar livramento. Deus fez José alcançar posição para dar livramento. Deus fez Esther alcançar posição para dar livramento. Deus, ele levanta o seu povo com um propósito, certo? Então, aquilo que Deus faz na sua vida tem um propósito. Certamente abençoará alguém, certamente terá um propósito. Vamos lá. Mostra ainda que em determinadas situações o Senhor nos faz alcançar posições a fim de dar livramento ao seu povo e que precisamos ter coragem para que o nome de Deus seja glorificado. Omissão. Tá? Eu acredito que muita coisa nós não vemos ainda de maravilhoso nos nossos dias de hoje por conta da nossa omissão.
No momento em que nós precisamos demonstrar coragem, nós nos omitimos. Olha só o que Mardoqueu fala para Esther. Esther, você acha que se você ficar calada, a espada passará longe de você? Ela tinha duas opções. Se omitir, achando que a espada ia passar longe dela, ou tomar uma atitude. Certo? Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer nos nossos dias de hoje. A igreja, eu falo que é a instituição mais forte que existe na face da Terra. A igreja é a instituição mais forte que existe na face da Terra. Juntos, nós somos praticamente 30% de todo o planeta. Se a gente se juntar, irmão, só que não tem. É um povo muito omisso, muitas das vezes. Que não sabe o seu valor, nem o seu potencial. E mais ainda, se dependesse só do nosso valor e potencial, mas a gente ainda crê no Deus soberano e supremo. Certo? Então, muito mais nós poderíamos estar fazendo nos nossos dias. Mas falta posicionamento. E o livro de Esther vai falar muito a respeito disso. Se você quer fazer uma palestra sobre posicionamento, escolha o livro de Esther. Posicionamento, coragem, fé, determinação. Se eu não me falha a memória, 4 dias sem comer, sem beber, para poder se apresentar diante do rei. Jejuem comigo. E teve posicionamento. Uma mulher de vigor, coragem. Ela poderia simplesmente ter sido morta na primeira oportunidade. Então agora nós saímos dos livros históricos, entramos nos livros poéticos. Jó leva o nome de seu personagem principal, o justo Jó, habitante de Uz, que é o norte da Arábia. Ele era homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Seu nome significa aquele que se volta ou o perseguido. Aquele que se volta para Deus ou o perseguido. Autoria. Segundo a tradição judaica, no Talmud, depois eu falo para vocês o que é o Talmud, tá? Agora não vai dar tempo também. É de Moisés, escrito durante o tempo que passou entre os midianitas. Data. É o mais antigo livro da Bíblia, porém a sua data é incerta. Não tem uma data definida para o livro de Jó. Tá? Podem haver algumas especulações, mas sem nenhuma data definida, sendo considerado o livro mais antigo que tem na Bíblia. A história desse homem. Certamente Moisés deve ter chegado ao conhecimento da história dele durante suas peregrinações no deserto, e então trouxe o relato a respeito dessa história. Na verdade não, porque uma coisa é história mais antiga e livro mais antigo. Certo? Vamos lá. História mais antiga. Suponhamos que hoje, dia 24 de fevereiro, eu decido escrever a história do descobrimento do Brasil. Hoje é 20... Não, hoje é 23? Então hoje é dia 23 de fevereiro, eu decido escrever a história de 1500, a história do Brasil. Você está escrevendo a respeito do jornal da semana passada, mas estamos escrevendo juntos. Quem está falando da história mais antiga? Eu estou falando da história mais antiga, mas o nosso livro tem a mesma data, certo? Aqui quando a gente fala sobre datação, é a datação do livro, não a datação da história, tá? Então, por exemplo, o livro de Gênesis, é claro que ele vai falar de uma história do início da criação, mas o livro que foi escrito primeiro, que é o mais antigo, é o livro de Jó, que relata já escrito a vida de um personagem, né? Conteúdo. Este livro relata o sofrimento humano dentro do livro de Jó. Lembra que o livro poético, ele se detém mais a falar de um personagem específico, de pareceres de personagens específicos, de poemas, de canções, certo? E aí Jó já começa então a ser o livro poético. Narrando a sua experiência diante de diversas provações que lhe sobrevieram acometidas por Satanás sobre sua vida, a fim de ver se continuaria servindo a Deus. Jó manteve-se crente e fiel a Deus. Ele perdeu bens materiais, filhos, até mesmo a sua saúde, porém a sua fé permanecia. Jó é citado em outros livros da Bíblia, confirmando sua historicidade. Jó ele é citado no livro de Ezequiel,
capítulo 14, versículo 14. Ele é citado no versículo 20 do capítulo 14 de Ezequiel e é citado em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Quando isso ocorre dentro do contexto bíblico, nós utilizamos dessas referências para confirmar a historicidade do livro, dizendo: veja que o profeta Ezequiel considerou aquela história como verídica e não fictícia. Veja que Tiago considerou aquela história verídica e não fictícia. Historicidade. Certo? Então, quando você vê algum livro fazendo referência a outro, é como se fosse a reiteração do conteúdo. Certo? O próprio Cristo ele faz isso também. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos, chamado de Terlim, que significa louvores. Tá? O livro dos Salmos é dividido em 5 divisões, sendo o livro número 1, que livro número 1, que é do capítulo 1 ao 31, livro 2, capítulo, que é do capítulo a partir do 41, né, até o 72, e 19, livro 3, que é até o 89, versículo 52, livro 4, que é até o capítulo de número 106, versículo 48, livro 5, que é até o capítulo de número 150, versículos 1 ao 6, tá? Sua autoria é compartilhada entre vários autores, não tendo um autor único definido, mas sim, sendo Davi com 73 salmos, Asaf com 12 salmos, os filhos de Corá com 12 salmos, Salomão com 2 salmos, Moisés com um salmo, se não me engano, é o salmo de número 90, não, 90, salmo 90. Etan com um salmo e também alguns salmos anônimos, são 50 salmos anônimos. Sua data é incerta, né, porque se divide em vários períodos. Tá? Então, o livro dos Salmos é a compilação. O que é a compilação? A união de vários textos. Conteúdo. Ele é o inário de Israel, utilizado durante seus cultos, como se fosse a nossa harpa cristã. Tá? Então, o livro dos Salmos ele é cantado. Tá? Não sei se na Bíblia de vocês tem, mas na minha, e principalmente na Bíblia mais antiga que eu tenho, ou melhor, eu tinha, porque eu dei para uma pessoa, presenteei uma pessoa, lá aparece às vezes Selá, que é refrão. Aí, canta o salmo. Entendeu? Então lá aparece Selá, é refrão. Eu li aquilo dali no começo da minha fé cristã, eu não entendia. Sei lá, é sei lá? É? Sei lá, é o refrão, tá? Do louvor. Vamos lá. O livro dos Salmos aborda diversos temas, tais como sofrimento humano, louvor a Deus, profecias messiânicas, que tem os salmos messiânicos, principalmente o salmo de número 2, salmo de número 22, salmo de número 18, tem vários salmos messiânicos. Adoração, sabedoria. Como exemplo dos salmos messiânicos, eu já citei alguns, né? E aqui eu trago uma lista: o 2, o 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 69, 72, entre outros. Salmos messiânicos. Vamos lá. Provérbios. Na Septuaginta chama-se paroimia, que significa comparação, né? E é literalmente um livro de comparação. Ele fica sempre comparando alguém com alguém, né? O justo com o ímpio, o trabalhador com o preguiçoso, a mulher sábia com a mulher tola. Sempre a comparação. Então, o livro do Provérbios, na Septuaginta, ele se chama paroimia, que significa comparação. Trata-se de uma coleção de ditados. Tá? Ditados ou conselhos relacionados à vida cotidiana do ser humano, com a finalidade da sabedoria. O próprio livro de Provérbios define a sua finalidade no capítulo de número 1. Tá? Lá diz para qual finalidade foi escrito o livro dos Provérbios. Vamos ler lá, né? Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1. Já estou concluindo, tá, a nossa aula. Provérbios, capítulo de número 1. Que nos diz assim, ó. Versículo de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade,
para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Certo? Então aqui já vai dizer a finalidade do livro. Autoria em sua maioria de Salomão, porém conta também com provérbios de Agur, que é o provérbio de número 30, é bem interessante. Provérbio de Lemuel, que é o 31, né? Vai falar a respeito da mulher virtuosa. Sua data não é precisa, porém deve ser após o rei Ezequias. Seu conteúdo. Chave do livro é a sabedoria, sendo posta em prática, a fim de que o homem viva de maneira íntegra. Vamos lá. Conhecimento sem prática é apenas inteligência e não sabedoria. Vou falar de novo. Conhecimento sem prática é apenas inteligência e não sabedoria. Deus deseja que nós sejamos sábios e não apenas inteligentes. O sábio, ele pratica. O inteligente, ele apenas conhece. Então vamos lá. Sendo posto em prática a fim de que o homem viva de maneira íntegra, justa, próspera, debaixo do temor do Senhor. Para isso contém conselhos práticos sobre diversos assuntos relacionados à família, relacionamento, trabalho, caráter, comportamentos, palavra, entre outros. Sempre enaltecendo o valor da sabedoria. Tem um capítulo sobre isso. Vamos lá, rapidamente. Eclesiastes. Então vamos lá. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então vamos lá. Provérbio. Salomão está adulto. Eclesiastes. Salomão é um jovem amante. Ou melhor dizendo, Cantares. Salomão é um jovem amante. Provérbios, ele é um adulto. Eclesiastes, ele já é um senhor. Eclesiastes em hebraico, seu título é Coeletes, que significa pregador. É o livro do pregador. No próprio capítulo de número 1 vai dizer que é Eclesiastes ou livro do pregador. Assim como a palavra Eclesiastes significa, né? Fazia parte dos Megilot, tá? Que é os 5 rolos lidos em festividades especiais, dos quais também pertence Esther, também pertence a esse Megilot, que é um compilado de 5 livros. Sua autoria é de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua data é de difícil conclusão, porém é provável que seja por volta de 940 a.C. Em seu conteúdo vemos a palavra de um homem amadurecido, que agora em sua velhice parece olhar e observar os dias do homem na terra e percebe que tantas coisas pelas quais nos preocupamos não passam de apenas vaidade e viver por elas seria medíocre. E que a vida é um sopro e quando chega o dia de entregar de volta, teremos de prestar contas. É nele que encontramos a famosa passagem a tempo para todas as coisas. Nota. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na meia idade e Eclesiastes no final de sua vida. Então, o livro de Eclesiastes é um livro de reflexão. Tá? Salomão ele para e pensa. Imagina a cabeça de Salomão lembrando de tudo que ele fez, cara, para poder escrever esse livro. Lembrando tudo que ele passou, as coisas que ele aprontou, as coisas tudo, ele fala, tudo vaidade. Ele fala assim, olha, goza do fruto do teu trabalho. Ele fala assim, para que ajuntar tudo que eu fiz, as casas que eu construí, as vinhas que eu plantei, as hortaliças que eu plantei, ficarão tudo para outro que não moveu um dedo para poder fazer. O que seria uma visão eclesiástica? Visão eclesiástica é que, na verdade, eclésia vem de igreja, cargo eclesiástico vem de ministério, é o pregador. Ele trazendo reflexões, fazendo pregação, consideração a respeito de algum assunto, entendeu? Eu, por exemplo, estou agindo como um eclesiástico, pregando, ministrando para vocês, entendeu? Daí também você vai ver cargos eclesiásticos, você vai ver a eclésia, que é a igreja, entendeu? Entender também a sociedade naquela época e aplicar a sociedade atual. A mesma palavra. Eu entendo que o verbo ser o mundo ideal. Deus queria que fosse a pessoa lá, a sábia, ideal. Já a Eclesiastes mostra como realmente é.
traz um punhado de reflexões que o pregador faz isso. E a punhado de reflexões da sociedade. E a palavra, isso é assim. Só que aí a nossa pregação é diferente, né? A gente fala da esperança de Deus. Né? O livro do Eclesiastes é muito reflexivo. E você vai ver, talvez até um pouco depressivo, né? Porque você começa a ver muita realidade da vida. Ele fala, ele vai falar assim, filho, tu é jovem, lembra do Senhor teu Deus, antes tu fique banguelo, doente, morra, e pra lá não tem ciência, não tem indústria, não tem nada, o que tiver que fazer, faz agora. É o que ele fala. O coração, ele traz também o quê? A realidade. Por exemplo, tem vários salmos que ele começa reclamando da vida, termina louvando. Vai chegando ao final do salmo, ele vai mudando a percepção da colocando esperança em Deus. É como se ele estivesse na vida terrena, olhasse para a vida terrena, e Deus fala assim, como a vida legal. Salmo 73. Salmo 73. Asaf, ele falou assim, Asaf, ele estava observando a vida. Mas que absurdo! Já aconteceu isso comigo, meu. Mas que absurdo, meu. Camarada não trabalha, não estuda, tem de tudo, não teme a Deus, não tem uma unha encravada, e o justo sofrendo, padecendo. Quer saber? A minha fé está cambaleando. Aí ele fala assim, justamente ele fala isso, eu estava já me escorregando. Ele usa essa expressão. Ele fala assim, até que eu entrei em teu tabernáculo. Até que eu entrei em teu tabernáculo. Então a visão muda. E aí eu percebi que a glória deles é como a flor da erva. Cedo se vai. E sobre eles virá então o seu juízo. Então, você vê que nos livros bíblicos tem muita sobre reflexão. E Eclesiastes, então, especialmente. Finalizando a aula de hoje, Cantares é um livro muito romântico, tá? Todavia é um livro bíblico e que tem um aprofundamento teológico sobre isso, sobre ele. Em hebreu seu nome é Shir HaShirim, rapaz, que significa Cântico dos Cânticos. Shir HaShirim, que significa Cântico dos Cânticos, que se trata de poesias de amor escritas por um jovem extremamente apaixonado, né, pela Sulamita, que na verdade não é o nome dela, tá? Pelo amor de Deus. Sulamita não é o nome dela, é a origem, tá? Autoria de Salomão, possivelmente escrito em sua juventude, enquanto conquistava sua amada Sulamita. Eu deixei bem grande em letras garrafais aqui. Esse não era seu nome, tá? Mas sim sua origem, que era Sulam, tá? Possivelmente no século X a.C., conteúdo. O livro aborda canções de amor entre Salomão e sua esposa, enaltecendo o valor do amor conjugal, sua pureza, trazendo de volta uma visão divina deste assunto quando realizado de forma digna. O amor entre um homem e uma mulher é extremamente defendido por Deus. Hebreus 13, versículo 4, diz assim, venerado seja entre vós matrimônio e o leito sem mácula. Tá? Então Deus ama o casamento. Deus ama o amor entre um homem e uma mulher. Tá? Desde que estabelecido de forma digna. Realizado de forma digna. A sociedade quer corromper a união conjugal, apresentando alternativas perversas dentro desse tema. O contexto literal, representa o amor mútuo de Salomão por Sulamita. Porém, no contexto alegórico, faz referência do amor mútuo de Cristo pela sua igreja. E até mesmo do Deus por Israel. Ok? Então, pessoal, deixa eu clicar aqui de novo. Concluir agora, lembra que eu falei para vocês que eu traria? Eu trouxe aqui um texto, tá? Eu trouxe ramificações dentro do MyBible, ok? O texto conhecido por nós, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui eu tenho então a JFA BR+,
que é com, então, os escritos no grego e no hebraico, tá? Então, nós lemos aqui, porque logo subsequente vem um numeral, que é os números de Strong, tá? Após isso vem a palavra no grego e depois vem como se fosse uma transliteração da palavra para que você consiga ler, tá? Então, aqui está escrito Theos, Agapau, Cosmos, Roto, Ócite, Didiom, Rotu, Ruels, Og, As, Rim, Paz. Rapaz, é complicado o negócio. Complicado. Aqui eu trouxe o comentário bíblico de Moody. Olha só. Então lá eu leio o texto bíblico. Na minha outra tela, que na verdade está na mesma tela, né? Quando é no celular, tablet. Está escrito, né? Há uma resposta necessária ao imperativo do novo nascimento. O levantamento do Filho do Homem não pode se referir à ascensão, à vista da elevação da serpente de bronze sobre o poste, com a qual foi aqui comparado a alusão à cruz. Então aí Moody está falando assim, quando Cristo diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, ele está falando, ei, você que está lendo, não ache que esse ser levantado Filho do Homem não é a ascensão de Cristo não, mas assim a sua crucificação. Tá? Aí ele faz essa explicação. Aí aqui abaixo eu trago então o número de Strong. Aí eu escolhi a palavra mundo e cliquei lá 2 vezes, aí ele traz os significados. Ele me trouxe aqui, eu acho, se não me engano, 8 significados para a palavra mundo. Aí eu leio e vejo qual melhor se aplica. Eu escolhi o significado número 5, que diz, os habitantes da terra, homens, família humana. Tá? Então Deus amou quem? A terra, o mundo, a terra, o cosmos? Não. Deus amou os habitantes. Certo? Aqui se encerra a nossa aula de hoje. Núcleo Teológico CETAAD, Jardim Cumbica. Deus abençoe sua vida.